Então, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a ditadura militar, o golpe de Estado de 1964. Antes de falar da ditadura, eu vou falar de 4 anos antes. O que acontece? Em 1960, Jânio Quadros é eleito à presidência da República e João Goulart é reeleito à vice-presidência. O Jânio, o que ele fez? Jânio fez algumas cagadas, assim, vamos dizer. Durante os 7 meses que o Jânio ficou, ele fez amizade com a União Soviética, tinha encontros com Fidel Castro e com Che Guevara. E nessa época a gente estava no meio da Guerra Fria, que era a briga dos Estados Unidos com a União Soviética, os Estados Unidos que queria comprar mais países para ser capitalista, a União Soviética comprar os países para serem socialistas. Então, tudo isso que o Jango fez, que o Jânio fez, acarretou alguns problemas por causa dessa amizade com a União Soviética, os encontros com Fidel e com Che Guevara. Tudo isso ia contra a elite brasileira, contra a imprensa que era muito elitizada e aos militares, que na época existiam ministros militares. Tudo isso ia... Eles ficavam loucos, eles odiavam isso. E além de tudo, existia a pressão dos Estados Unidos em cima do Brasil. A pressão eles tinham medo que o Brasil virasse um país comunista, ou um país socialista. Então, sinceramente, eu acho que o Jânio renunciou pelo medo, que ele devia estar tendo medo, devia estar com um cagaço do caramba, já não devia estar aguentando aquela pressão toda em cima dele. Ele pega no dia 25 de agosto de 1961, ele decide renunciar. Só que durante esse tempo, quando ele renuncia, o Jango estava na China por motivos governamentais. Então, o Congresso, né? Ninguém gostava do Jango. Por quê? O Jango era de uma família rica, porém, ele era de esquerda. Ninguém gostava do Jango. Ninguém. O Congresso ficou louco. Pegou o Ranieri Mazzilli, que era deputado, e era presidente da Câmara dos Deputados. Não era errado eles pegarem e colocarem o Ranieri Mazzilli no lugar do Jango. Porque, já que o Jango não está presente, tem que ser, né, alguém que sucede ele. Que, no caso, era o Ranieri Mazzilli. Tá, esse tempinho foi muito pouco tempo que o Ranieri Mazzilli ficou ali. Mas esse tempo em que o Jango não estava no Brasil e que o Jânio saiu, que o Ranieri estava no lugar do Jango, os ministros militares, porque na época existiam ministros militares. Eles começaram a mexer os pauzinhos para fazer algo para tirar o Jango dali. Vamos tirar o Jango. Ali eles pediram um veto, o que ia contra a Constituição brasileira, violava a Constituição brasileira. Eles fazem esse veto para que o Jango não fosse presidente do Brasil. E também fizeram com que o Brasil virasse um Estado parlamentarista. O porquê de um Estado parlamentarista? Porque no Estado parlamentarista, o presidente tem menos poderes do que no Estado presidencialista, como é o caso do Brasil. Então, quando o Jango chega e se depara com aquilo tudo, que era manifestação do povo, quando eu digo povo, é o povo pobre. É o povo que era a favor do Jango, que gostava do Jango.
aí manifestação da elite, ó, a imprensa ajudando tudo isso, os militares que também não gostavam já do Jango, dá uma bagunça toda. O Jango chega, se depara com aquilo, sabe que, né, o Brasil agora é um estado parlamentarista. Ok, né? Você é presidente de um estado parlamentarista. Meu primeiro ministro, quem vai ser? Tancredo Neves. Quem é Tancredo Neves, gente? O vovô do Aécio, Aécio Neves. Esse pouco tempo que o Jango ficou, que foram somente 3 anos, porque foi de 61 a 64, o Jango fez muitas coisas a favor do povo, como o voto dos analfabetos. Os analfabetos começaram a votar a partir do momento que o Jango estava lá. Então, isso foi uma coisa que talvez tenha enlouquecido muito a elite brasileira. Por quê? Porque eles devem ter pensado, meu Deus do céu, o que esse cara faz? Ele deixa com que o meu empregado que é analfabeto, que não sabe de nada, possa votar. Não, pra elite, com certeza devia ter na cabeça deles de que não, o Brasil, o pobre não pode. O pobre não pode nada, o pobre não pode estudar, o pobre não pode, só quem pode é a gente. E os militares também deviam pensar isso. E a imprensa brasileira não imaginava que o que eles estavam fazendo contra o Jango era... Eles estavam dando tiro no pé. Porque eles não imaginavam que quando chegasse a ditadura militar, eles iam ser censurados. Aí, tudo isso era greve, que teve greve dos marinheiros contra o exército, e que ele teve que ir lá no forte de Copacabana para conversar com eles, para falar, gente, pelo amor de Deus, se acalma, porque tá uma pressão gigante em cima da gente, a gente tem que se acalmar. Aí chega dia 31 de março de 1964, o que acontece? O golpe de Estado. Só que não é no dia 31 que acontece a ditadura militar, que inicia a ditadura militar. A ditadura militar só inicia no dia 1º de abril. Não, o início foi o seguinte, eles falaram assim, isso é somente uma intervenção militar, que é para acalmar, que é para não ter uma guerra civil. Ou seja, vamos acalmar aqui esse povo de esquerda, que, né, não pode, eles não podem nada. Só quem pode é os de direita, que são os ricos, os militares, é só a gente que pode. Só a gente, o pobre não pode. O pobre não tem vez. É isso mais ou menos que tinha na cabeça deles. Então, entra a ditadura. O que acontece? Aos poucos eles vão tirando coisas do povo. Mas é assim, eu não posso falar que só teve coisa ruim, porque não teve somente coisa ruim. Por exemplo, na época em que o Jânio estava e que o Jango esteve, assim, a inflação estava lá em cima. Lá em cima estava 73, o índice da inflação era de 73,5%. E na ditadura baixou, 90% desse índice baixou. Eles acabaram com 90% foi embora. Além de tudo, tinha a educação pública, era muito boa. Mas existia aquela coisa assim, na aula de história, eles não aprendiam o que a gente aprende hoje em dia, que é, quando descobriram o Brasil, é assim, eles fizeram isso e aquilo, eles escravizaram os índios, trouxeram negros, escravizaram negros, eles fizeram várias coisas não muito boas, não agradáveis, não eram boas. Por exemplo, a geração da minha mãe, que é dos anos 60, 64, é daquela época, o que eles estudaram
era que não, que os europeus eram super maneiros, cara. Era maneirão. Tudo aquilo que eles fizeram era bem legal. Bem legal pro Brasil. Bem legal. Ter escravizado os índios, ter escravizado os negros, levar negro da África pro Brasil. Entendeu? Era mais ou menos isso que eles aprendiam. E já os estudantes universitários era o contrário. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo era tudo mentira, gente. Que aquelas crianças estavam aprendendo, era tudo mentira. Tudo mentira. E o que acontece é que os militares foram tirando os direitos deles. Tinham organizações universitárias. Uma delas se chamava a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes. Eles foram acabando com essas organizações. Tanto é que a UNE pegou fogo porque os militares tacaram fogo na UNE. E pessoas morreram ali, na UNE. E eles prenderam muitos jovens estudantes. Muitos porque eles sabiam que o povo sabia que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Era errado, eles não podiam estar fazendo aquilo. Eles sabiam. Então eles foram tirando o direito dos estudantes. A imprensa foi censurada. Muitas novelas que escreviam na época, muitas não passaram pela censura, porque os caras achavam que eles estavam ali, já estavam manipulando para poder acabar com a ditadura. Era neto. Os caras tinham uma neurose louca. Era muito louco, mano. Eles eram loucos. Então, a imprensa era censurada, jornalistas foram presos, foram torturados e alguns foram mortos. Outros não morreram, ainda bem, né? E era mais ou menos isso que acontecia. Aí, eu sei que eu vou ler alguns comentários, vai estar escrito assim: mas só quem era preso era comunista e vagabundo. Então tá bom, é assim. Todos aqueles jovens estudantes ou pessoas trabalhadoras ou os jornalistas que foram presos, torturados e mortos, todo mundo era comunista e vagabundo. Todo mundo. Todo mundo. Não sobrava um que não fosse vagabundo. Não sobrava um. Gente, não existe isso. Não existe. As pessoas, elas eram presas, torturadas e mortas, mesmo não sendo vagabundos, que o vagabundo para vocês é chamar uma pessoa que não trabalha uma pessoa. Vagabundo para vocês é uma pessoa que não trabalha, né? É isso. E comunista para vocês é uma pessoa que não é a favor da ditadura militar, não é a favor do Bolsonaro, não é de direita. Então, toda pessoa que não é de direita, não é a favor da ditadura militar e nem gosta do Bolsonaro, ela é de esquerda, ela é comunista. Muitas pessoas não são de esquerda, não são de direita, às vezes elas são do centro. Sabe o que é do centro? É o povo que consegue entender os dois lados e não mexe muito com as coisas, sabe? Não é aquele povo que, gente, tem muitas coisas da esquerda que são muito radicais, tem muitas coisas na direita que são muito radicais. Eu gosto de algumas coisas aqui, algumas coisas dali. Eu sou de centro. Esse é o seu de ser de centro. Mas voltando à ditadura militar. Tava lá, né? Já na ditadura, povo sendo preso, povo sendo torturado, sendo morto. Gente, as pessoas às vezes as pessoas não sabiam se aquela pessoa que estava do lado dela era um militar à paisana. Porque acontecia muito isso. Muitos militares à paisana
para poderem ter informações e levar para o DOI-CODE. O DOI-CODE eram duas organizações distintas, porém no final elas acabavam se juntando. O DOI era os que tinham a informação, e aí eles investigavam. Depois que investigavam tudo aquilo, achavam alguma coisa, eles levavam pro CODE. Aí no CODE as pessoas eram presas, torturadas, muitas eram mortas e poucas eram soltas. Era isso. O DOI-CODE era isso. E o DOI-CODE era chefiado pelo USTRA. E aí eu vejo um dia desses, em pleno século XXI, a Miriam Leitão teve que ouvir. A Miriam Leitão, que foi torturada pelo USTRA, teve que ouvir do vice-presidente do Bolsonaro o cara falar que os heróis dele não morreram, eles matavam. E que o herói dele era o USTRA. Ele fez como se fosse uma sátirazinha, uma sátira, quanto a música do Cazuza. Cazuza fala, os meus heróis morreram de overdose. Então aí ele fala que os dele não morreram, os deles não morreram, os deles matavam. Era isso. E realmente, os heróis dele matavam, o USTRA matava, o USTRA era um torturador. Isso era a ditadura militar. E ainda tinha repressão, era repressão, as pessoas não podiam nada. Essa coisa que a gente gosta de sair com os amigos, beber, essas coisas assim, naquela época, se acontecia isso, aí chegava a cavalaria pra bater em todo mundo, dispersar tudo, aí prendia, levava pra lá, torturava e era isso que acontecia. E não faz sentido vocês gostarem da ditadura. Sabe por quê? Porque se a ditadura voltar, é isso que vai acontecer com vocês. Vocês não vão ter direito a nada. Não vai ter direito a ter Facebook, Twitter, Instagram, nada. Nada. Netflix, esquece Netflix, esquece Narcos, esquece tudo. Tudo que vocês gostam de ver, tudo que vocês gostam, esquece. Nada, vocês não vão ter direito a nada. E além de tudo isso que eles fizeram vai contra os artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. O que é a Declaração Universal de Direitos Humanos? É um documento feito em 1948, período pós-Segunda Guerra. A gente precisou passar pela Segunda Guerra Mundial, em que um cara louco, também como aqueles caras da ditadura militar, o cara matou milhares de pessoas. Ele matou um monte de judeu, porque ele não gostava de judeu. Ele tinha uma neura com judeu. Ele não gostava de gente que não fosse alemão, que não fosse de raça pura, como ele falava, que não fosse ariano. Até alemão ele chegou a matar. Os alemães que eram contra eles, ele matava. É pra tu ver como tem pessoas na humanidade que são loucas, que não tem um cérebro, tem uma ervilha na cabeça. Que não é normal. Não é normal. Precisou passar por isso para existir um documento em que hoje mostre lá que tudo isso que foi feito e não pode acontecer. Tortura, não podem torturar um ser humano, não pode tirar a liberdade de um ser humano. O ser humano nasce livre, digno e com direito à vida. É isso que diz no primeiro artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos. É isso. Aí, a ditadura militar faz tudo contra o que está na Declaração Universal de Direitos Humanos.
E aí um bando de retardado, agora tá achando que a ditadura militar é o que vai salvar o Brasil. Que é o Bolsonaro que vai salvar o Brasil. Bolsonaro tem um vice-presidente que é ex-militar e que esteve na ditadura militar. E que já disse que qualquer coisa ele vai dar um contragolpe. Ou seja, ele vai dar um contragolpe e vai voltar à ditadura militar. Se você quer viver numa repressão, se você quer viver correndo o risco de ser preso, torturado e morto, meu filho, não posso fazer nada. Eu tenho pena de você. É isso que eu tenho. Pena. É simples, pena. Porque eu não quero isso pro meu povo. Eu não quero isso pra minha família que tá lá no Brasil. Não quero mesmo. Pra minha família, pros meus amigos. Não quero. Agora, é assim, eu não posso falar pra você, não vota no Bolsonaro, porque isso e aquilo. Se você quer votar no Bolsonaro, meu filho, o problema é teu. Você é simplesmente um retardado. Retardado pra não conseguir entender que o cara... Não tem sentido as coisas que o cara fala. O cara... Tanto é que ele é a favor da legalização do porte de arma, o cara foi esfaqueado. Pra chegar... Imagina se já tivesse sido legalizado o porte de arma, o cara não teria sido esfaqueado, o cara teria levado um tiro, né? Porque, infelizmente, aquele cara, eu não concordo com o que o cara fez. Aquilo é extremismo. Aquilo você é o extremismo. É o extremismo do povo, talvez da esquerda. Tem muitas coisas que também existem no extremismo da direita. Mas aquilo que aquele cara fez, eu não concordo. Eu não gosto do Bolsonaro, mas eu também não acho certo um cara pegar e esfaquear ele. Entendeu? Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? É assim, vota em quem você quer. Mas entenda que a ditadura militar não é a solução. Sabe o que eu acho que todo cidadão brasileiro deveria fazer? É pegar um minutinho, aqueles minutos, aquelas horas que você tá no Facebook só escrevendo merda, compartilhando merda, você pega eles. Você vai no Google, coloca lá, coloca os candidatos à presidência, os vice-candidatos, procura saber o projeto deles, o que eles fizeram, já fizeram como políticos, tudo isso. Do candidato à presidência, do vice-candidato, do deputado, todos. Para você ter consciência de quem você vai votar, de qual é o melhor que você acha para o Brasil. O que a gente precisa é de cidadão consciente, porque o Brasil só vai evoluir quando o cidadão estiver votando com consciência. Porque enquanto ele não estiver votando com consciência, estiver votando no Tiririca, eu vou votar no Tiririca, ninguém vai votar no Tiririca, todo mundo votou na sacanagem, o Tiririca tá lá. Aí, eu gosto daquele cara ali, mas eu não tô afim de votar, então eu vou anular meu voto, voto em branco. Vai adiantar? Não vai adiantar. Anular voto e votar em branco não adianta de nada. Infelizmente não adianta de nada. Você vai estar gastando tempo à toa indo lá votar e anular teu voto. É isso. Gente, mais uma vez, ditadura militar não é a solução. Porque se fosse a solução, até hoje a gente estaria vivendo na ditadura militar. Mas foi tão ruim, é tão ruim, que a gente saiu da ditadura militar. Graças a Deus a gente vive numa democracia. O Brasil vive numa democracia. Tá bom? Beijo. Vota tendo consciência em quem vocês estão votando. Tá bom? Beijinhos, muita paz e amor. Que é o que a gente precisa.